Irmãos, boa noite a todos. É muito gratificante poder estudar a palavra de Deus com vocês. Uma boa noite a todos desde já. Eu me chamo Ricardo Lins. É muito prazeroso podermos juntos estudarmos, né? Deus tem nos deixou uma riqueza de conhecimento muito grande e que nós temos a oportunidade de aprender um com o outro, né? Antes de nós abordarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer alguns pedidos a você que eu sempre tenho feito. Agradecer primeiramente aqueles que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Esse canal, vocês estão contribuindo para ele se manter de pé. É vocês que mantêm ele de pé, né? E pela graça de Deus. É um canal meu, é um canal de Deus. Mas quando vocês repassam esta mensagem para outros, né? E outros divulgam para outros, esse canal vai crescendo. E quem vai crescendo é a obra de Deus, é a mensagem de Deus que vai chegando às pessoas. Então, muito obrigado por vocês estarem inscritos. Que mais inscritos possam surgir para a honra e glória de Deus. É muito importante que você se inscreva nesse canal para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis, irmãos. Rede social funciona assim. Então é importante não só se inscrever, mas deixar o seu like, ativar o sininho e clicar na palavra personalizada lá para que você receba o conteúdo todos os dias desse canal. Para aqueles que ainda não se inscreveram, né, basta você entrar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins, clique em um dos nossos vídeos, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, tá bom? Para você estar recebendo todos os dias. E mande esse vídeo para pessoas que ainda não conhecem Jesus, para pessoas que estão, às vezes, beirando uma decisão, mas que precisam de uma palavra final, e às vezes essa palavra estar em um desses vídeos, tá bom? Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, louvado seja o teu nome pela noite, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, de podermos crescer e aprender mais de ti. Fale conosco sobre esse tema tão importante. Em nome de Jesus, amém. Hoje, irmãos, nós vamos falar de algo que é um defeito de caráter e que se encontra na vida de muitas pessoas. E assim como é triste uma pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, né, que é impaciente, é muito triste, né, uma pessoa que seja ambiciosa, mas te digo com toda certeza, um dos defeitos que mais entristecem a Deus. Existem dois que são quase incuráveis, o egoísmo e o orgulho. Agora existe um que Deus abomina, Deus não suporta, é a inveja. A inveja é o traço mais satânico que existe, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, isso é a Bíblia. Nós vamos ler agora. Olha o que diz Salomão em Provérbios 27, verso 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? Olha aí. A inveja, irmãos, é algo terrível. Imagine alguém que é impotente, que não tem capacidade de conseguir o que outro conseguiu, e aí é mais fácil ter inveja do que aplaudir, do que ficar feliz pelo outro. Irmãos, que coisa terrível é a inveja. E nós temos exemplos na Bíblia, nos Salmos. Se você pegar os Salmos, ali o Salmo 73, ali, Salmo, né, 73 e o Salmo 77.
Deixa-me conferir aqui, rapidinho aqui. Salmo de Asaf. Salmo 77. É Salmo 73 mesmo. Um salmo que foi escrito por Asaf. E aqui nós vemos Asaf tendo inveja, sendo inclinado a ter inveja daquilo que os outros estavam obtendo. E infelizmente isso hoje habita no nosso meio, irmãos. Às vezes tem gente que está do teu lado e tem inveja do que você tem. Você não precisa ter nada, não. Tem gente que tem inveja, às vezes, do teu sorriso, da tua alegria, do teu carisma, da tua educação, da tua conduta. Você não precisa ter dinheiro, não. Não precisa ter carro, não. Entendeu? Eu conheço gente que tem inveja de gente que não tem nada, que mora de aluguel, mas que tem um carisma, que tem uma alegria, que tem uma gratidão a Deus, que quer fazer as coisas para Deus. E são invejados por pessoas que têm até dinheiro. Entendeu, irmão? Então, nós vamos analisar uma história na Bíblia que nos retrata perfeitamente isso. Não fala diretamente, literalmente, da inveja, mas ali teve um dedo de inveja, uma certa inveja, né? E nós vamos ver, essa história se encontra em Números 12, né? Números 12, nós vamos ler alguns versículos que fala de Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. Vamos ler? Verso 1 em diante. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara. Só para vocês terem ideia, essa mulher cusita era de uma província, né, de um povo chamado Cuxi. Né? Ela era uma descendente de Cuxi, que era filho de Cão. E cusita representava uma mulher negra. Então, Moisés era casado com uma das mulheres, uma mulher que ele casou era negra, cusita. Então a gente já viu por aqui que Moisés não era preconceituoso. E disseram-lhe: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Olha que Deus fala de Moisés. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, Deus estava repreendendo Arão e Miriam. Por que vocês estão falando contra o meu servo, que inclusive é irmão de vocês? Por que vocês estão com inveja dele? Assim, a ira do Senhor, verso 9, contra eles se acendeu e retirou-se. E o verso 10, e a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por que ela ficou leprosa, irmãos? Nós estamos falando de uma mulher que era irmã de um líder. Uma mulher que tinha luz, que tinha conhecimento, mas que com seu irmão por trás ficaram,
descendo além Moisés. E aí Deus se manifestou a favor do seu servo. E Deus tocou em Miriam. Por isso, no verso 11, Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Às vezes a gente age loucamente, sabia? E a gente fala coisas impensáveis que maltratam o nosso próximo, que entristece o nosso próximo. E que às vezes a gente não para pensar que a gente machucou o outro. E Miriam, ela tinha causado, né, essa tristeza. Mas ainda assim, nós vamos ver qual foi a atitude de Moisés. No verso 12, ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Irmãos, Moisés amava Miriam e Arão, eram seus irmãos, mas eles tinham ido longe demais. Eles estavam falando contra um atalaia do Senhor, um escolhido do Senhor, e estavam denegrindo a imagem de Moisés por trás. E Deus não aceita isso. E aí Deus chegou um momento que ele teve que tocar em Miriam para ela sentir, entender de quem ela estava falando. Mas o que me chama mais atenção em todo esse capítulo aqui é a bondade e o amor de Moisés. Que mesmo sendo mal falado, injuriado pelos seus irmãos, pediu ao Pai do céu que a curasse. Irmãos, esse é o espírito que habitava nos grandes homens do passado. Não é à toa que Deus, ele fala que Moisés era fiel em toda a sua casa. Ou seja, Moisés era um homem manso, considerado o homem mais paciente da face da terra. Ou seja, ele era um líder, um homem que largou o Egito, que tinha tudo para ser um faraó, para sofrer as agonias com o povo de Israel no deserto, a preferir as honras do Egito. Então não era qualquer homem, era um homem especial aos olhos de Deus. E, irmãos, isso é muito sério, porque hoje a inveja, irmãos, ela é uma coisa que não expõe. Quando a pessoa está com inveja de uma outra pessoa, ela não está expondo o caráter da outra pessoa, ela está expondo o seu próprio caráter. Então hoje tem gente que tem inveja do que você veste, tem gente que tem inveja da sua família, tem gente que tem inveja da sua felicidade, de ver você feliz, né, bem casado. Tem gente que tem inveja do seu trabalho, tem gente que tem inveja do que você faz na igreja, né? Se você prega bem, se você canta bem, às vezes as pessoas já acham que você quer aparecer muito, isso é inveja, entendeu? Então, irmãos, isso é um traço satânico. Tá aqui, a Bíblia fala, Salomão fala isso. Se eu estou falando nesta noite para alguém que é um invejoso ou uma invejosa, peça a Deus para arrancar isso da sua vida, para repreender isso da sua vida. Porque todos os defeitos de caráter são abomináveis a Deus. Mas eu diria que o traço mais satânico que existe é a inveja. Porque Satanás tem inveja de Jesus Cristo. Suas acusações de Miriam e Arão foram suportadas por Moisés em paciente silêncio. Moisés se manteve em silêncio. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e espera em Midian
aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos, que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e murmuração do povo, e orgulho e inveja daqueles que deveriam ser seus inabaláveis auxiliadores, até porque eram seus irmãos, então deveriam ser auxiliadores. Arão mesmo foi chamado para auxiliar Moisés. Deveria estar do lado dele, em vez de estar falando e caluniando sobre ele. Mas o pior é que nós fazemos o mesmo, irmãos. Às vezes é mais fácil falar mal de um irmão, né? Às vezes você vê uma pessoa passando, né, com um carro, uma pessoa muito bem sucedida, né? E aí você vê que você se sente impotente, não se sente competente de lutar para adquirir aquilo ali, então você prefere aderir à crítica em vez de batalhar para conquistar também. É mais fácil apontar, né? Então, irmãos, temos que ter cuidado com isso. E foi o que aconteceu contra Moisés. E foi por isto que lhe conferiu sabedoria e guias divinas, mais do que a outros. Dizem as Escrituras: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. E aí, irmãos, nós vemos aqui a importância da mansidão, porque aqueles que são mansos estão dispostos a serem instruídos pelo Senhor. Então, irmãos, essa mansidão precisa estar na minha vida, precisa estar na tua vida. Aqui o relato bíblico diz que Moisés agiu pacientemente diante da afronta que ele estava sofrendo. Agora, se você recebe recebe suspeitas ruins de outras pessoas, já é uma tristeza, imagine de um irmão, de uma irmã. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e Miriam. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. A nuvem desapareceu do tabernáculo, em sinal do desprazer de Deus, e Miriam foi castigada. Ela ficou leprosa como a neve. Agora, com o orgulho humilhado até o pó, Arão confessou seu pecado e rogou que sua irmã não fosse deixada perecer por aquele flagelo repugnante e mortal. Em resposta às orações de Moisés, a lepra foi purificada. Moisés foi acusado, difamado, mas Moisés respondeu com a intercessão, com amor. A serva do Senhor nos diz: não importa o que as pessoas falam de nós, o que importa é como nós vamos reagir. Irmãos, isso é uma coisa que eu preciso aprender, que você precisa aprender todos os dias. Não importa o que as pessoas vão falar de nós. Às vezes elas vão falar mal. Fazendo certo ou fazendo errado elas vão falar. Porque quem tem dificuldade com isso, com a língua, fala de quem está fazendo bem e de quem não está fazendo bem. Prazer dela é falar dos outros. E aí, irmãos, Miriam foi purificada. Miriam foi, contudo, excluída do acampamento durante 7 dias. Castigo que Deus deu a ela, né? Esta manifestação do desprazer do Senhor destinava-se a ser um aviso a todo Israel para reprimir o crescente espírito de descontentamento e insubordinação. Se a inveja e o descontentamento de Miriam não houvessem sido repreendidos de maneira assinalada, disto teria resultado um grande mal. A inveja é uma das mais satânicas características que pode existir no coração humano.
é uma das mais funestas em seus efeitos. Você ouviu isso? Então a inveja, irmãos, ela corrói, ela toma tudo. Ela é como uma epidemia que vem se alastrando e vem tomando conta de tudo. Foi a inveja que a princípio causou o quê? A discórdia no céu, irmãos. E a condescendência com a mesma acarretou males indizíveis entre os homens. Onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, irmãos, a reflexão de hoje é para aqueles que são invejosos. Eu sei, irmãos, é possível que eu esteja falando para alguém que tem esse defeito de caráter. Mas a boa notícia é que você pode sair dessa condição. Você pode pedir a Deus que te liberte, que te purifique da inveja. E que não deixa que este traço esteja no teu caráter e manche o teu caráter. Você tem a oportunidade de se ajoelhar e pedir isso a Deus hoje, porque a porta da graça se encontra aberta ainda. Então, irmãos, peça a Deus: Senhor, eu não quero ser assim, me ajuda. Aprenda a estar feliz com o sucesso dos outros. Aprenda a bater palmas e sorrir com o sorriso das pessoas e se entristecer com a tristeza das pessoas. Mas deseja o bem para o teu próximo, porque somente você tem a ganhar com isso. De que me adianta ter inveja de uma pessoa? Ah, mas se fulano tá com uma pessoa muito linda, que bom, louvado seja Deus, que Deus abençoe ele, né? Agora não fique com inveja, lutando, querendo diminuir, menosprezar. Não. Se fulano arrumou um emprego que ganha 10 mil reais, que bom, ele estudou, ele se preparou para isso. Então torça por ele, que Deus abençoe ele, Deus ajude ele. O que eu quero deixar nesta noite, irmãos, é que nós devemos estar feliz e contente. Paulo nos diz algo muito interessante. Se eu não me engano, na carta aos Timóteo e na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11 e o verso 12, ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo aprendeu a estar contente no momento bom e no momento ruim. E nós precisamos também aprender essa lição. Porque isso aqui é o oposto do que nós estamos falando, inveja. Isso aqui é estar feliz e não ficar de olho e não ficar desejando o que é do outro. Ou seja, nós vemos aqui Paulo deixando claro que ele não cobiçava o que era do outro. Ele aprendeu, ele se disciplinou a viver na fartura e na dificuldade. Então, irmãos, o meu desejo nesta noite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para você, meu amigo que ainda não é cristão, é que você deseje o melhor para o seu próximo. Que você fique feliz com a felicidade dele. Que você torça por ele. Ao contrário de Miriam, não fale mal dele, né? Não haja como Miriam agiu com Moisés.
que só foi poupada pela misericórdia e pela intercessão de Moisés, porque Deus amava muito mais Moisés. Amava Miriam também, mas Miriam errou feio. Então Deus deu um castigo a ela, para mostrar para os outros que se isso se proliferasse, algo pior ia acontecer. Porque se Deus não tomasse a rédea da coisa, a coisa ia criar raiz, e aí, irmãos, o negócio ia ser difícil de se conter. Então Deus teve que tomar providências. E Deus também quer tomar providências hoje. Deus quer ajudar a todos aqueles que têm dificuldade com esse traço satânico. Que nós possamos ser como Moisés, pessoas que quando forem ofendidas, difamadas, ou forem, como é que eu posso dizer, quando forem vítimas de uma inveja, que possamos orar para essas pessoas que têm esse sentimento ruim, esse traço satânico. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome. Nos ajude, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Acabamos de falar de um traço satânico, um dos piores traços que tem, que é a inveja. E a gente sabe o que tem de invejoso nesse mundo. Às vezes as pessoas têm inveja do seu sorriso, têm inveja de você ter uma família bem ordenada, feliz. Você não precisa ter muito, a gente não precisa ter muito hoje para que as pessoas tenham inveja de nós. Às vezes as pessoas têm inveja do nosso jeito de ser, do nosso carisma, né? Da nossa alegria. Pai, que o Senhor tenha misericórdia e ajude todos aqueles que têm essa dificuldade. Que o Senhor possa fazer uma obra na vida dessas pessoas. E que elas não venham, Senhor, se perder por ter, ou por estar, ou por deixar com que esse traço satânico permaneça na vida delas. Mas que elas possam colaborar com o Senhor através do Espírito Santo para que esse traço seja arrancado da vida delas. Não nos deixe cair nessa tentação e não deixe que isso venha brotar na minha vida, nem na vida da minha esposa. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude e todas as noites nós vamos estar aqui falando da Palavra de Deus. Apoie nosso canal, colabore. Se você sentir o desejo de ajudar, nos ajude. Você não estará ajudando a mim e a minha esposa, você estará ajudando a um ministério progredir, crescer, para que outras pessoas recebam a mensagem de Deus. Tá bom? Se você sentir o desejo de nos ajudar com alguma oferta, entre em contato comigo. Se você não tem meu contato, é 085 989564617. Meu nome é Ricardo Lins. Deus abençoe. Fique com Deus.